uma doença silenciosa que tem acometido cada vez mais a população brasileira e não escolhe idade, situação financeira, gênero, religião. Depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença. Ela rouba a alegria pelas coisas simples da vida, mas também por coisas que antes eram tão prazerosas, como conviver com amigos e familiares, se sentir útil no trabalho ou em outras atividades, viajar, namorar, se divertir, praticar um esporte, uma espiritualidade. A depressão esgota as energias e rouba o sabor da vida. Além da tristeza contínua, existem outros sintomas que não são tão óbvios assim, que eu vou falar nesse vídeo. Então, fica comigo até o final. A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população em geral. De acordo com estudos epidemiológicos, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15%. Segundo a OMS, ela ocupa o 4º lugar entre as principais causas de ônus e está em 1º lugar quando considerado o tempo vivido com incapacidade ao longo da vida. A época comum do aparecimento é no final da 3ª década de vida, mas pode começar em qualquer idade, desde a infância. É por esses e outros motivos que eu preparei essa série com 4 vídeos, onde irei te explicar tudo o que você precisa saber sobre a depressão. Causas, tipos de depressão, sintomas, as condutas mais eficazes para você se prevenir, se tratar ou auxiliar outras pessoas que precisam da sua ajuda. Esse é o primeiro vídeo e na descrição você terá acesso aos demais assim que eles estiverem no ar. Olha, porque esse assunto é muito importante e urgente, vou pedir com todo carinho que você deixe o seu like. Isso não te custa nada, mas sinaliza para o YouTube que esse conteúdo é relevante e deve ser entregue para mais pessoas. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, porque muitas pessoas estão abrindo um quadro depressivo e você não faz ideia, porque elas têm vergonha de falar. Então, compartilhe. Esses dados estatísticos podem ser muito maiores, porque a maioria das pessoas só procuram ajuda quando a depressão já está instalada, em um grau muito avançado, e outras nem procuram e vão se afundando cada vez mais na doença. Mas nós não podemos culpá-las por isso, porque o estado mental que elas se encontram afeta a capacidade de decisão e de raciocínio sobre a própria vida. Portanto, não as culpe, as ajude com todo carinho e amor. A depressão pode ser definida como um transtorno de humor que afeta o ânimo e a disposição. A prevalência da depressão é maior entre mulheres. Para cada 2 mulheres com depressão, um homem tem depressão, exceto nos casos de bipolaridade, que eu vou falar no final do vídeo. Muitas vezes são pessoas que foram fortes por muito tempo, achando que poderiam lidar com todos os problemas sozinhas e que precisavam carregar o mundo nas costas. Então, elas não aguentam mais o peso da vida, caem no buraco da depressão. Existem vários fatores de risco que podem estar associados à abertura do quadro depressivo. Vamos falar os principais: histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlacionados, estresse crônico, um dos fatores mais presentes na nossa atualidade, que mais causa a depressão, ansiedade crônica. Inclusive, nessa série de depressão, terá um vídeo só sobre a relação de depressão e ansiedade. Por isso, se inscreva no canal e ative a notificação para você não perder nenhum vídeo desta série. Disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias e deficiências nutricionais. Por isso também vou falar da importância da alimentação e suplementação
na nossa série. Realmente essa série sobre depressão vai ser muito valiosa para você que se preocupa com a sua saúde mental e dos seus familiares. Traumas psicológicos, mudanças bruscas de condições financeiras, desemprego, também conflitos conjugais, familiares e no trabalho, pois as relações interpessoais ou a ausência delas tem um impacto fundamental na nossa vida. Por isso, é muito importante nutrir relações saudáveis. No final do vídeo, eu vou te falar uma dica muito bacana para você melhorar as suas relações. As causas principais da depressão estão relacionadas à genética. Estima-se que esse componente representa 40% das chances para desenvolver a depressão, mas também a bioquímica cerebral, relacionada a deficiências de substâncias cerebrais, chamadas de neurotransmissores. São eles noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidas na regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor, da motivação, entre outros. E também eventos estressantes. Eles podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética ou não. Por isso é muito importante cuidar desta realidade do estresse. Vamos então para os sintomas que a depressão pode apresentar. Humor depressivo, uma sensação de tristeza, de autodesvalorização e sentimentos de culpa. Tudo parece vazio. O mundo é visto sem cores, sem alegria. Muitas pessoas se mostram mais apáticas do que tristes, ou seja, com um sentimento de falta de sentido. Se sentem um peso para os seus familiares e amigos, por isso que por vezes não pedem ajuda. Fazem avaliação negativa sobre si mesmas, sobre o mundo, sobre o futuro. Percebem as dificuldades do dia a dia como algo muito árduo, muito difícil de conseguir superar. Por isso, muitas vezes nutrem o desejo de interromper a própria vida e pôr um fim em todo este sofrimento. Também podem surgir sintomas físicos, porque a depressão interage com o nosso organismo e afeta a saúde física. Por exemplo, retardo motor, prejudicando sua mobilidade, equilíbrio e agilidade, falta de energia, preguiça ou cansaço excessivo, lentificação dos pensamentos, falta de concentração, queixas de falta de memória, de vontade, de iniciativa. A depressão também afeta o sono, provocando insônia ou sono demais. A insônia geralmente é intermediária, ou seja, quando acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Ou a insônia terminal, quando acorda um pouco antes do horário programado. Já a sonolência está mais associada à depressão chamada de atípica, que eu vou explicar até o final do vídeo, além de outros tipos de depressão. O apetite geralmente diminui, mas pode ocorrer em algumas formas de depressão o aumento do apetite com maior interesse por doces e carboidratos em geral. Dores e mal-estar, queixas digestivas, dor no peito, taquicardia e sudorese. Também é comum a redução do interesse sexual. O diagnóstico da depressão é clínico, feito principalmente pelo médico psiquiatra. E é muito importante o acompanhamento em terapia, para que possa entender as causas e ter um apoio adequado para alcançar a remissão total com o tratamento antidepressivo. Cerca de 90% dos pacientes que fazem o tratamento com seriedade alcançam a cura. Sobre os subtipos de depressão, nós temos a distimia, que é um quadro mais leve e crônico. As alterações estão na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo 2 anos. As queixas costumam ser de cansaço e desânimo durante a maior parte do tempo. Geralmente é o que está mais presente nesta depressão. Se mostram como pessoas excessivamente preocupadas, é mais comum
sintomas como letargia e falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. E na maioria dos casos, se inicia na adolescência ou no início da vida adulta. A depressão endógena, ela tem sintomas como perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis, piora pela manhã, falta de reatividade do humor, lentidão psicomotora, queixas de esquecimento, perda de apetite importante e, consequentemente, perda de peso. Muito desânimo e tristeza também. A depressão atípica apresenta uma inversão dos sintomas. Em vez de perder o apetite, ela aumenta o apetite e geralmente se ganha mais peso. Dificuldade para conciliar o sono ou tem sono demais. Sensação de corpo pesado e uma sensibilidade exagerada à rejeição. Elas se sentem mais rejeitadas. A depressão sazonal está relacionada ao período das estações do ano, tendo seu início no outono e inverno e sua remissão na primavera, sendo incomum no verão. Ela é mais comum entre as pessoas que vivem em lugares de inverno muito rigoroso, inverno maior. Os sintomas mais comuns são apatia, diminuição das atividades, isolamento social, diminuição da libido, sonolência, aumento do apetite e uma fissura por carboidratos e, consequentemente, ganho de peso. A depressão psicótica é um quadro grave, com presença de delírios e alucinações. Os delírios são representados por ideias de pecado, doenças incuráveis, pobreza e desastres. Pode apresentar também alucinações auditivas. A depressão secundária é associada a síndromes depressivas ou causadas por outras doenças e por medicamentos também. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada com câncer e a partir desse momento ela começa a entrar nesse quadro depressivo. Depressão bipolar é o episódio de depressão dentro do transtorno de humor bipolar, que geralmente não responde bem à medicação para a depressão, pois o tratamento é diferente, é para bipolaridade. É importante ressaltar que o bipolar não é aquela pessoa que muda de humor repentinamente várias vezes ao dia. Se você quiser um vídeo explicando mais sobre a bipolaridade, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu com certeza vou gravar. Depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza depressiva, desespero e falta de esperança, que acontece logo após o parto. Ela prejudica o vínculo da mãe com o bebê, principalmente no que se refere ao aspecto afetivo. Pode evoluir para uma psicose pós-parto, mas não significa que a mamãe não ama esse bebê. Ela se encontra em um momento muito frágil de importantes alterações hormonais e também ambientais. O baby blues é semelhante à depressão pós-parto, pois é uma instabilidade emocional que afeta muitas mulheres depois do parto, causadas pelas mesmas alterações hormonais e outros fatores ambientais, mas ela tende a ser mais breve e leve do que a depressão pós-parto. A depressão pós-luto, na verdade, é diagnosticada como luto prolongado, que passou a ser considerado um transtorno mental. O luto é um processo natural, causado pelo sofrimento e pela saudade, normalmente desencadeado pela perda de algo ou alguém. Qualquer situação atrelada a um vínculo afetivo e que por algum motivo leve à perda pode desencadear o luto, mas esse processo pode se tornar um transtorno quando se estende por longos períodos, causando uma dor constante, onde a pessoa se torna incapaz de restabelecer sua vida de maneira funcional. O luto prolongado possui sintomas semelhantes ao da depressão e da ansiedade. A diferença é o fator motivador para o sofrimento. A perda sempre será o gatilho. Independente do tipo de depressão, é muito importante o respeito e a empatia. Isso, sem dúvidas, faz parte do tratamento. Lembrando que esse é o primeiro vídeo da série Depressão. Te convido a acompanhar os 4 vídeos para você poder entender melhor.
vou deixar como dica esse vídeo aqui, que é um trecho da live que eu fiz com o meu irmão, Padre Alex, sobre as relações saudáveis, pois ela é um pilar essencial na prevenção e na cura da depressão.